Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo ao webinar aqui pela Edwall. Hoje a gente está com a doutora Cristina Sleiman, advogada especialista em direito digital, em compliance digital também. Foi presidente da Comissão Especial do AB para Educação Digital e vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance do ABSP também, durante o período de mandato de 2016 a 2018, né, foi lá. Com sorte, ela vai continuar fazendo um bom trabalho. Também professora da de pós-graduação em Direito Digital e Compliance, pela Faculdade da Mário, e é um prazer receber você hoje aqui, Cristina, para conversar mais sobre compliance, como isso, junto com tecnologia, está afetando o mercado hoje em dia. Bom, João, é um prazer estar aqui com todos vocês, com quem nos assiste também. Eu sou um pouquinho suspeita para falar, porque eu sou com direito digital e sou apaixonada por essa área, né? E a gente tem muito aí, temos muitos desafios pela frente. Com certeza. E aí, falando em desafios, acho que nada melhor para começar a conversa do que perguntar como você enxerga o mercado hoje de compliance, tanto na parte não digital, mas principalmente na parte digital, e quais são as principais deficiências que você enxerga das empresas em como elas lidam com o que elas precisam fazer e com as regulamentações que são impostas. Bom, eu acho que a palavra desafio é o segredo, né? Porque desde o início sempre foi um desafio e continua sendo, né? Por quê? Algumas empresas já criaram a cultura. Aliás, eu acho que um dos maiores desafios é criar a cultura de compliance. Porque às vezes as empresas têm um departamento, têm uma equipe responsável pelo compliance, mas o resto da empresa ainda não aderiu, ainda não sentiu, ainda não foi sensibilizado em relação à necessidade e importância do compliance. E aí é importante a gente ressaltar e comentar o que é o compliance. Algumas pessoas, alguns profissionais entendem ou pensam no compliance apenas vinculado à questão da grande corrupção. E o compliance é muito mais abrangente, né? Então, nós falamos em conformidade com as leis, em conformidade com os regulamentos, conformidade, inclusive com regulamentos internos da própria empresa, com código de conduta e tudo mais. Então, a visão deve ser abrangente. Eu, particularmente, trabalho com o compliance digital. O que seria isso? É a conformidade com as leis que se aplicam ao uso da tecnologia. Isso em qualquer situação. Tecnologia hoje é inerente à nossa vida, né? Não tem como. Qualquer empresa hoje faz uso de tecnologia, qualquer profissional. Então, nós temos aí muitas questões a serem discutidas. Dentro das empresas, então, eu vejo realmente a necessidade de criar a cultura e sensibilizar todos, porque ainda que não faça parte de uma equipe, ele tem que entender o que é e o porquê, né? Temos que estar em compliance. Com certeza, eu acho que a cultura, com certeza, é a coisa mais difícil de implementar. Controles, eventualmente um firewall, coisas do tipo, você consegue. Mas a parte técnica é mais fácil, né? Depende de budget. Você planejou, tem budget, fica fácil, mais fácil de resolver, não seja assim. Mas quando envolve pessoas, é o nosso grande desafio. E aí você, pela sua experiência e as empresas com quais você já lidou, você entende que a melhor forma de criar essa cultura e tornar essa cultura mais forte por meio de que tipo de ação? Seriam conscientizações, políticas internas, workshops? Como que isso vem sendo feito e quais são as melhores maneiras de fazer isso? Então, eu vejo isso como o lado tanto de compliance, como eu trabalho muito com segurança da informação, a gente tem esse foco na campanha de segurança. Eu acho que a questão do compliance está também casado com o lado de segurança da informação, né, principalmente quando se fala de compliance digital. Então, na minha percepção, o cenário mais adequado é a questão da sensibilização. Como você vai sensibilizar hoje as suas equipes, todos os seus colaboradores? São diversas ações que podem estar envolvidas. Então, desde uma palestra, sim, só que aquela palestra você atinge um público específico que está presente. Você tem cursos, você pode desenvolver cursos EAD, né, educação à distância, ainda que educação à distância educação corporativa, mas num ambiente virtual. Temos aplicativos,
né? Então, você pode ter não só uma interatividade, até uma palestra, hoje ela pode ser mais interativa. O curso EAD também, você tem um treinamento EAD. Então, esse treinamento também pode acontecer até pelo celular, né, no mobile. Você tem hoje aí sistemas responsivos e tudo mais, sites responsivos. Então, a questão e o segredinho está na palavra planejamento. Qual é o meu objetivo? Quantos funcionários eu tenho? Quais são as áreas? O que eu preciso sensibilizar? Porque, de repente, você muda o foco de área para área. Óbvio que tem aquele denominador, né? Eu tenho a base comum a todos, mas, por exemplo, para os gestores, eu tenho um outro foco de atuação. Então, tudo isso exige planejamento. Interessante. Eu acho que é muito legal pegar nessa palavra planejamento, porque ela funciona tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Então, as coisas que precisam ser feitas dentro de casa, que são políticas internas, e eventualmente regulamentações que são impostas por órgãos e, enfim, quem estiver fiscalizando aquela empresa. O Bacen, por exemplo, recentemente editou a Resolução 4.608, que é sobre a segurança de dar informação para fornecedores em cloud. Então, tendo isso em mente, como você acha que as empresas podem se planejar melhor do que vem da porta para fora? Quais são as ações que elas podem fazer? Qual é o tipo de mapeamento que elas têm que fazer para entender o que vai precisar ser feito? E a partir do momento que aquilo foi imposto, como ela se organizar para aquilo ser feito no período certo. A LGPD, por exemplo, a gente conseguiu agora adiar 6 meses, 6 meses. Ganhamos 6 meses, exatamente, né, com prazo de adequação. Acho que tanto o assunto da resolução como a LGPD também podem ser tratados em conjunto, porque, volto a dizer, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, estamos falando também de segurança da informação. Segurança da informação de uma forma mais abrangente. Todos os dados, toda a informação, né? Dados pessoais são especificamente dados pessoais ou dados sensíveis, como a própria LGPD traz. Então, proteção de dados pessoais faz parte aqui do guarda-chuva de segurança da informação. Então, como que a empresa pode trabalhar isso? O primeiro passo é ela verificar realmente quais são as, eu já falei especificamente de resolução, né? Mas quais são as regulamentações, quais são as leis em si, que regras se aplicam ao seu negócio, ainda que sejam regras do segmento. Então, eu tenho leis que vão se aplicar a toda e qualquer empresa. Quando a gente fala de uma Constituição Federal, responsabilidade civil, isso se aplica a todos. A própria LGPD. A própria LGPD. Então, não importa se é um hospital, se é uma escola, se é um banco, não, setor bancário, uma instituição financeira, não importa. A aplicação é para todos. Aí, depois disso, eu tenho as regulamentações específicas. Então, eu tenho órgãos que vão, né, regulamentar aí questões específicas de cada segmento. Então, esse planejamento, eu vou usar como exemplo a LGPD. Tá? Como que a gente trabalha? Eu preciso fazer um assessment. Então, eu vou fazer todo um levantamento dentro dessa empresa. Quais são as informações, os dados pessoais que são coletados? Esses dados pessoais, quais os meios? Por onde eles são coletados? Ainda existe, a gente pensa muito no digital, né? Então, os dados são coletados virtualmente, online, por meio da tecnologia, mas não necessariamente. Já temos muitos dados que são coletados manualmente, né? Ali por escrito e tudo mais, ainda que sejam um cadastro físico. A LGPD, por exemplo, ela se aplica mesmo a uma loja, né? Então, aquela loja que a pessoa entra, olha, você quer ter um desconto? Preencha aqui para nós, para cada ponto. Às vezes a gente passa, preencha aqui. Esses dias mesmo me pediram CPF, RG. Eu questionei, mas para quê? Né? A atendente ali não sabe nem dizer para quê, né? Na verdade, a determinação não é dela. Mas isso tudo agora vai mudar com a LGPD. Então, esse assessment tem que ser feito dessa forma. Quais os dados são coletados, quais as finalidades, né, dessa coleta, quais os meios de coleta, qual tratamento será dado a esses dados. E aí, nesse levantamento, é que a gente tem que fazer esse lado de o
quais leis que se aplicam. O que desses dados, por exemplo, eu tenho um embasamento legal. A lei me exige. Quando eu falo numa instituição de ensino, eu posso ter uma determinação do MEC. Quando eu falo instituições financeiras, eu tenho, né, regulamentação do Bacen. Então, o que eu tenho? Um amparo legal. Depois disso, vai ter que ser feita a questão, quais as finalidades. Se eu uso além da finalidade específica, eu preciso do consentimento. Ou eu tenho uma outra forma de exclusão ali na legislação. Então, volto na palavra planejamento, né? E nesse planejamento, nesse mapeamento que você falou, acho que existem 2 pontos que vale a pena a gente tocar. Primeiro, como as empresas hoje em dia estão já internamente entendendo a LGPD, entendendo outras normas de compliance, e como isso às vezes pode acabar prejudicando a empresa. Então, não querendo focar muito na LGPD, mas dizendo como exemplo... É o exemplo, né? É o do momento. Exato. Existe, além do consentimento, existem outras hipóteses de uso e para tratamento de dados pessoais. Uma delas é o legítimo interesse, que muitas empresas aparentemente se enquadram automaticamente e elas não fazem essa reflexão sobre o que é ou que pode não ser o legítimo interesse. De outro lado, esse mapeamento às vezes é feito por empresas que não têm um departamento específico para isso, às vezes por não serem totalmente digitais, não estão acostumados a lidar com esse tipo de informação. Então, a minha pergunta vem no sentido de, você recomenda ou não, seria talvez mais benéfico para essas empresas procurar um advogado especialista, procurar um escritório que consiga mostrar aonde aquilo está se enquadrando, como ele está se enquadrando, e também, do outro lado, procurar um fornecedor que possa, de uma maneira mais ágil e mais eficiente, proporcionar para ele uma segurança sobre aquilo que faz? Com certeza, né? A nossa sugestão é que procure sim, e eu posso afirmar para você que hoje não são apenas médias empresas, mesmo grandes empresas que têm departamento jurídico nos procuram, né? Por exemplo, porque às vezes não é expertise do departamento jurídico, ele não consegue abraçar tudo, então também precisam de um apoio específico para essa questão. Agora, o que eu vejo também é que, principalmente as pequenas e médias empresas, né, vão ter, com certeza, mais dificuldade. O que a medida provisória, na verdade, do final do ano trouxe de alteração, uma das questões é porque, por exemplo, a LGPD determina que se tenha o encarregado, né? Então, seria o DPO pela GDPR e o encarregado na legislação brasileira. E a MP ela trouxe a possibilidade, por exemplo, de se terceirizar a função do encarregado. Então, ela vai ter que procurar formas de adequação. Com certeza, a maioria precisa, sim, de ajuda externa. Legal. Acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas podem achar que, putz, uma regulamentação saiu, uma lei nova saiu, eu preciso estar de acordo com essa lei, então eu vou imprimir, ler a lei e ver o que eu preciso fazer. Quando, na verdade, em se tratando de compliance digital, existe todo um contexto. A proteção de dados pessoais já estava prevista no Marco Civil da internet e agora ela está regulamentada. Então, buscar um especialista no assunto é muito importante. Com certeza. Nós tínhamos... a gente tinha previsão em relação à proteção de dados, mas leis esparsas, né? Então, embasamento na Constituição Federal, Código Civil, Marco Civil da internet, e agora isso acabou centralizando. Foi benéfico, porque nos colocou entre os 100 principais, 100 países, né, que estão adequados ou que preocupados com a questão de proteção de dados pessoais, né? Então, eu vejo como uma questão muito benéfica. Bom, e aí, já que a gente está nesse assunto de regulamentações e leis, o que você vê que vem sendo discutido? A gente, no final do ano, né, quase nos acréscimos ali, o Temer passou uma MP, que você já mencionou, que além das alterações, criou a Agência Nacional de Proteção de Dados. Agora a gente tem que ver como que isso vai realmente funcionar, para ela se tornar lei. Então, quais são os movimentos, acho que, normativos que você tem visto? Eu sei que a Câmara Estadual de São Paulo tem, Legislativa Estadual tem um projeto de LGPD basicamente igual ao projeto federal, que também tem multa, então seria uma dupla
fiscalização da mesma base legal. Como que você enxerga isso em âmbito nacional e se pode ou não prejudicar e como o ambiente das empresas? Então, eu acho que tudo que gera incerteza prejudica o ambiente das empresas, né? Então, mais um ponto que eu considero como benéfico a chegada da LGPD. Em relação, por exemplo, à criação da autoridade nacional, que a MP trouxe, tinha, né, anteriormente não tinha passado, né, quando foi sancionada a lei, depois a MP trouxe essa alteração. Por que é importante? Casa sem dono, todo mundo quer mandar, né? Então, você tinha um movimento, o MP que vai tomar a frente, então o PROCON pode atuar também, quem vai aplicar a multa? Fica nessa questão de casa sem dono. Em relação à chegada de novas regulamentações, eu posso ter, a gente tem aqui como seguir, ainda que venha uma questão estadual, ela tem que estar coerente com a lei federal. Né? Do meu ponto de vista, eu acho que não tem como, ainda que já existisse um projeto de lei que ele venha a ser sancionado posteriormente, então ele terá que ser sancionado, mas coerente com o que já existe, o que já foi agora aprovado. Eu queria aproveitar até colocar uma questão, eu ia colocar quando a gente estava falando antes e acabou fugindo. Um dos nossos grandes desafios hoje, João, é realmente a questão cultural e é de que as pessoas entendam a necessidade do compliance, que nem sempre, eu escuto muito, às vezes, tanto em bate-papo, mas às vezes em reunião mesmo com o cliente, mas será que essa lei vai pegar? Essa é uma frase que, para nós advogados, isso dói muito, porque não é uma questão da lei pegar. Mas o que eu sempre deixo muito claro quando me questionam isso é aquela palavrinha, né, aquela questão gestão de risco. Quando você faz um levantamento, isso se aplica também ao compliance. Então, você tem diversos setores dentro de uma empresa. Eu vou ter a área de compliance que vai chegar para a alta gestão e vai falar, nós temos que estar em compliance, assim, assado. É alta gestão, mas isso atrapalha o meu negócio, mas isso vai tal. Essa questão da LGPD, por exemplo, voltando ao assunto mais uma vez, é um assunto que traz incômodo nas empresas, sim, principalmente para grandes empresas que têm uma coleta enorme aí de dados, análise de dados, né? Até porque eles vão ter que legitimar os dados que já coletaram anteriormente. Então, o que acontece é que essas empresas têm que estar atentas e fazer gestão de risco. Então, se eu não estiver em conformidade com essa lei, o que pode acontecer? A LGPD, por exemplo, né, pode ser aplicada uma multa de 2% no teto aí de 50 milhões, 2%, e a gente fala que se aplica também no faturamento do grupo econômico, seja uma empresa, né, individual, seja um grupo econômico. Então, a questão aqui é verificar qual a consequência se não atender essa lei, se não estiver em conformidade. E aí, se a pessoa quiser apostar, será que essa lei vai pegar ou não? Se essa lei pega ou não, se ela pegar e você não estiver em conformidade, qual é o preço a pagar? Né? Eu, particularmente, não acredito mais em lei que não pegue, e quando a gente fala em proteção de dados pessoais, não vai ter como fugir, não. Exato. E, assim, uma empresa que faça esse questionamento é já um pouco duvidoso, mas mesmo que eu faça e seja multada, ela sabe como a empresa vai responder. E a pessoa física dos diretores? Como que uma pessoa que decide não seguir uma lei porque tem dúvidas que ela vai pegar, apesar de já ser lei, como que isso pode prejudicar essa pessoa? Qual a responsabilidade que os diretores têm no descumprimento dessa lei ou eventuais outras leis que estejam no âmbito do compliance digital? Então, discute-se, né? Alguns profissionais entendem que pela não responsabilização do diretor ou do gestor na ocorrência de um eventual incidente, né, e tudo mais. Eu, particularmente, vejo pelo lado da responsabilidade civil, independente da questão específica da LGPD. E eu acho que se ele realmente der causa, existem decisões que faz parte, né, naquele risco, mas se ele tem a ciência, né, e aquela decisão dele que causou aquela situação, eu entendo que ele possa, sim,
vir a ser responsabilizado. Se torna uma negligência. Se torna uma negligência. Né? Pois é. E agora, pensando do lado do setor privado, em termos de ações e uma postura ativa, a LGPD foi discutida, houveram audiências públicas, o Bacen é muito próximo do setor privado quando está planejando a mudança em algum tipo de regulamentação, planejando editar algum tipo de regulamentação. Recentemente, o Bacen abriu para a consulta pública, para a audiência pública, o edital que trata da reformulação de lavagem de dinheiro, de controles para a prevenção de lavagem de dinheiro. Então, a minha pergunta é mais no sentido de como o setor privado pode participar desse tipo de discussão e qual a importância do setor privado para que o compliance digital seja mais coerente com a realidade das empresas e com as práticas que existem hoje em dia. Eu acho que a importância da participação é justamente essa. Conseguir, né, ter voz ativa para que as regras sejam mais coerentes, as regulamentações sejam mais coerentes. E no meu ponto de vista, não tem como ser coerente se não tiver a participação de quem faz. Né? Então, se eu não tenho, mesmo quando a gente discute um projeto, eu posso ter uma concepção, eu posso filosofar em cima disso, eu posso ter um entendimento acadêmico, mas quem está na prática é quem vai dar aquela luz, quem vai trazer informações importantíssimas. Então, quando a gente fala em legislação, precisa também da participação, obviamente. Quando a gente fala, por exemplo, em tecnologia, não tem como ser apenas o legislador, não tem como ser apenas as pessoas da área jurídica. Eu preciso de pessoas da tecnologia participando. Então, quando a gente fala nessa questão do compliance, regulamentação, empresas privadas, tem que sim participar. Como pode ser feito? Hoje temos voz ativas, né? Temos voz ativa. Então, nós temos, a gente tem conhecimento de diversos grupos, então, que chegam e conseguem, principalmente, participar das audiências públicas. Legal. Eu acho que a nossa visão também é que é muito importante não só o mercado conversar, mas o mercado conversar com quem regula. Com quem regula, exatamente. Porque não adianta a gente discutir aqui, não entendemos que isso aqui é melhor. Exato. Como é que quem regula vai saber? Né? Exatamente. Então, ele pode até ter uma outra visão. E a gente tem que conseguir fazer essa defesa, defender, né, os nossos interesses, obviamente, quais são os interesses das empresas, das indústrias e tudo mais. Mas tem que levar essa informação. Com certeza. O debate é sempre benéfico. E temos que achar o equilíbrio. Né? Porque, obviamente, até quando a gente fala em informação, mas é do interesse das empresas coletar todas as informações, analisar todas as informações, com certeza é do interesse. A gente tem a questão de produtividade também de uma empresa, mas tem a questão da proteção, né, do titular de dados. Então, encontrar o equilíbrio. Digo mais uma vez, usamos como exemplo a LGPD, proteção de dados pessoais, mas isso se aplica a toda qualquer regulamentação. Certo. E em termos do que já vem sendo discutido em âmbito legislativo, em âmbito do Bacen, em outros órgãos que são responsáveis por, de alguma maneira, balizar a conduta de quem atua com dados e atua digitalmente, como que você enxerga o que ainda falta ser feito? Ou quais são, talvez, os próximos passos para que esses serviços digitais de fato sejam mais seguros e para que as empresas tenham mais responsabilidade com o compliance interno, com o compliance que elas têm com os seus consumidores? Eu acho que, infelizmente, existe uma premissa que diz que o ser humano ou vai pelo amor ou vai pela dor. Né? Mas isso não se aplica só ao ser humano, se aplica às empresas também. Né? Então, eu acho que a efetividade para essa adequação, infelizmente, vai, por enquanto, pelo medo. Né? No meu ponto de vista, acho que não precisaria ser assim. Eu acho que nós temos aí que pensar no lado ético, né? É possível sempre achar equilíbrio. As empresas podem, sim, tem a possibilidade de coletar o dado, tem a possibilidade de analisar esse dado, mas vamos fazer isso em conformidade. Vamos pensar no projeto. Aí entra, né, a questão da aplicação da lei, do Privacy by Design,
e tudo mais. Então, desde a concepção do projeto, eu pensei na desenvolver um sistema, né? Então, desde daquela, quando eu criei, quando eu vou começar a desenvolver, eu já tenho que pensar na proteção de dados pessoais. E aí isso se aplica ao ciclo de vida inteiro, né? O ciclo de vida, na verdade. Então, desde a concepção, quando ele está até o fim desse projeto, até o fim da utilização, já fazer com essas premissas, né? Legal. Você tocou num assunto que já era a minha próxima pergunta. Parece que a gente está sincronizado aqui. Não sei se você está vendo meus dados pessoais, mas... Estou. A questão do Privacy by Design. A GDPR na União Europeia, ela exige que as empresas adotem um posicionamento em linha com o que é o Privacy by Design, né? De ter isso desde a concepção do produto, da solução, o que quer que seja, ter privacidade como um valor central de tudo que a empresa faz. A LGPD já não exige isso. Tem um pouco outras regulamentações no âmbito do compliance digital. Porém, é uma teoria e uma prática que já é imposta, já é internalizada por algumas empresas no Brasil, algumas empresas de grande porte. Como que você enxerga o Privacy by Design? Primeiro, acho que seria muito interessante se você pudesse contextualizar todo mundo que está assistindo o que é o Privacy by Design, como ele é entendido e como ele pode ajudar as pessoas e as empresas, principalmente, a manterem uma conduta de compliance mais assertiva. Eu entendo que o Privacy by Design é a forma mais adequada, mais eficiente, acho que seria a palavra correta, tá? Mais eficiente. Então, seria a forma mais eficiente de estar em conformidade com a lei e de prevenir responsabilidade legal. Tá? Por quê? O que é o Privacy by Design? É o que eu falei aqui atrás, um pouquinho antes de começar. Eu tenho que pensar nas questões relacionadas à proteção de dados pessoais no início do projeto. Então, se eu fizer isso antes, fica muito mais fácil do que eu ter que apagar um incêndio depois. Então, depois de desenvolver um sistema, por exemplo, eu vou ter que modificar para atender a regulamentação, porque tem alguma situação ali que pode não estar, pode não permitir que eu esteja em compliance. Então, quando eu pensou, viu a ideia, já tem que estar casado ali a questão de proteção de dados pessoais. Assim como a gente fala que quando você pensa no projeto, tem que estar relacionado segurança da informação. Então, pense numa coisa só, segurança da informação, proteção de dados pessoais. De que forma eu posso assegurar? De que forma eu vou atender a LGPD? O projeto dessa forma atende? Então, eu já consigo desenhar esse projeto, né, de forma que ele esteja em conformidade. E quando ele já nasce em conformidade, a probabilidade de se ter um incidente é bem menor. Porque se ele está em conformidade, na verdade, eu não tenho risco, por exemplo, de ter uma aplicação de uma multa pela não conformidade. Isso não exime a aplicação de uma multa por um eventual incidente que venha a acontecer, né? Mas, em relação a estar em compliance ou não, a gente sabe que ali já estaria, então, adequado. Lembrando também que quando a gente fala em aplicação da multa, quando a gente fala nas sanções previstas na LGPD, por exemplo, não tem nada a ver, né? São coisas distintas à responsabilidade civil. Então, se eu tive um incidente, o fato de ter a aplicação de uma eventual multa pela autoridade nacional não quer dizer que eu não possa ter um eventual processo do titular de um dado que se sentiu ou teve os seus dados violados. Perfeito. Assim, eu acho que talvez as pessoas possam estar meio confusas em relação a tudo isso que a gente está falando, mas na verdade é muito simples, né? É sempre pensar na privacidade e na conformidade que a empresa precisa ter como primeiro passo antes de tudo. Exatamente. A gente, normalmente, nossos clientes às vezes perguntam para a gente coisas de questões de privacidade, questões de compliance, a gente sempre diz que a primeira coisa, muito em linha com o que você disse, mencionou, é o comportamento e a mentalidade de estar em conformidade. Então, exatamente. sempre se fazer essa pergunta antes de qualquer outra coisa. Eventos vão acontecer. Foi exatamente em linha com o que você mencionou.
Mas o importante é estar prevenido, tentar prevenir o máximo Tentar possível. prevenir. E a sensibilização é muito importante, porque senão eu tenho investimento em tecnologia, eu tenho, quando se fala, por exemplo, em linha de produção, eu tenho o canal de denúncia, mas as pessoas são educadas para utilizar o canal de denúncia, elas sabem da existência desse canal de denúncia, apesar que quando se fala em meio de corrupção, existe a obrigatoriedade dessa, né, de disseminar essas informações e tudo mais. Quando a gente fala, por exemplo, proteção de dados pessoais também, a situação se repete. Eu preciso sensibilizar, eu preciso conscientizar, eu preciso criar meios de levar essas informações a toda a minha empresa, todos os colaboradores da empresa. Acho que para fechar essa parte de regulamentação, eu ia perguntar algo que provavelmente algumas pessoas têm como dúvida. Do mesmo jeito que existe a percepção geral de que a LGPD se aplica somente a quem usa dados e é digital, também existe a percepção de que se eu sou uma empresa que lida no mundo digital, lido com serviços virtuais, eu não preciso me atentar a normas que dizem respeito ao mundo real, ao mundo concreto, por assim dizer. Acho legal só esclarecer esse ponto conceitual de quem tem experiência com compliance digital, como que normas que eventualmente foram editadas não pensando no digital são aplicadas a comportamentos e a dinâmicas que hoje em dia são feitas pelo celular, pelo computador, tudo mais. Isso se aplica a tudo, né? Eu acho que aqui a gente tem algumas premissas. Eu vou falar a nível de pessoa física, né? Pessoas, e a gente aplica isso para o ambiente corporativo, para as empresas. Primeiro que a lei o desconhecimento da lei não nos exime de responsabilidade, tá? Isso tem previsão no Código Penal, tem previsão na lei de introdução ao Código Civil. Então não adianta dizer não conhecia, não sabia. Segundo lugar, não existe mundo real e mundo virtual. O mundo é um só, tem ambiente físico e ambiente virtual. As pessoas, nós somos a mesma pessoa, ainda que eu tenha um nickname, um avatar, seja o que for. As nossas ações no ambiente virtual geram consequências bem reais, isso eu posso afirmar, é uma afirmativa, não há dúvida. A outra questão, acho que é quarta, estamos na quarta, a lei se aplica à nossa conduta, independente do meio. Então, um exemplo básico, coisa comum do dia a dia das pessoas, ofensas na internet, divulgar fotos íntimas, isso se aplica à conduta. Eu posso ter uma diferença aí, um eventual, por exemplo, indenização, porque no meio digital a disseminação é muito maior, você não compara, você difamar alguém ou disseminar uma foto na internet com 2 pessoas, 3, 5, num ambiente fechado. Grupos de WhatsApp, hoje isso é top dos incidentes. Aí passando isso para as empresas, a lei se aplica às empresas, direito empresarial, tem a questão do direito do consumidor. Aí nós temos dentro dessa questão da legislação, quando houver legislação específica para um determinado negócio, para um determinado segmento, mas específica para a oferta em ambiente digital, obviamente que aí você só se aplica a quem a lei diz. Então, se o e-commerce, por exemplo, tem o decreto do e-commerce, o Código de Defesa do Consumidor, depois teve o decreto de e-commerce que regulamenta as questões específicas do e-commerce. Algumas questões se repetem, Então, por exemplo, a questão do direito de arrependimento, já existia o direito de arrependimento, só que não foi previsto para a internet, mas independente de existir a internet, ele se aplicava a compras feitas fora do estabelecimento comercial, fora do ambiente físico, pelo telefone. Então, a compra pela internet é fora do estabelecimento físico. Então, no meu entendimento, já se aplicava. O decreto de e-commerce veio a só reafirmar uma lei que já existia. Então, são situações assim, que a empresa tem que se atentar a isso. A lei se aplica a todos, se aplica a todas as empresas, e eu sempre vou ter algumas regulamentações específicas. Legal. E aí, focando nas ações da empresa, olhando para dentro das empresas e como os profissionais nas empresas podem se preocupar e devem agir para que não hajam multas, para que não hajam vazamentos e tudo mais. Do ponto de vista de
se você pudesse, obviamente, improvisar, mas elencar 5 boas práticas de compliance digital para as empresas. Quem já trabalhou muito com isso? Quais são as áreas que você enxerga que merecem mais atenção, que merecem mais preocupação, para que todos fiquem tranquilos e ninguém perca a Olha, cabeça? o compliance digital ele envolve todas as áreas da empresa, não tem como, porque vai envolver RH, vai envolver o próprio jurídico, vai envolver financeiro, TI, né? Para as empresas, para grandes empresas que separam, nós temos TI, segurança da informação, área de risco, todas essas áreas estão envolvidas no compliance digital. Quando a gente fala em prevenção, fala na lei anticorrupção, também envolve, por exemplo, a questão digital, né? Porque normalmente as provas estão onde? No meio digital, muitas das questões. Então, se eu não estiver em compliance com as regulamentações, se eu não estiver de acordo com as boas práticas, né? Eu acho que não é nem só a regulamentação, não esquecer também das boas práticas, faz muita diferença numa eventual demanda judicial, tá? Então, se eu fosse elencar, nós temos que pensar na regulamentação interna, né? Então, eu vou ter que saber o compliance externo, porque tenho de lei, regulamentação de órgãos específicos. Aí eu tenho que formar a minha regulamentação interna. Quais são as regras internas da minha empresa, né? Desta empresa? Eu tenho um código de ética, então eu parto para a segunda questão aqui, ter um código de ética, tem que ser estabelecido. Quando eu falo regulamentação, eu vou ter políticas, eu vou ter normas internas. Aí, quando eu falo aqui, no segundo item, é ter um código de ética. Tá? Então, nós já temos 2. A outra questão essencial é cultural, então fazer a disseminação, a sensibilização e conscientização. Não adianta eu ter todo o lado tecnológico, eu ter a infraestrutura, né, digamos assim, se eu não tiver governança e se eu não tiver cultura. Tá? Então, eu já tenho aqui também gestão da governança em relação a isso. E a parte jurídica. Então, toda a revisão, toda a adequação também de documentos jurídicos, porque se eu tenho hoje um contrato com um fornecedor, esse contrato já tem previsão do uso das tecnologias? Antigamente não tinha nada. Hoje a gente já, né, a maioria dos contratos já tem a questão de cláusula de confidencialidade, mas ainda muitas empresas negligenciam, por exemplo, em relação à segurança da informação. Não é só uma cláusula de confidencialidade, mas a adequação às regras internas. Até mesmo para um fornecedor, ele tem que atender a política de segurança. Eu posso ter uma norma de segurança da informação específica para o fornecedor. Eu tenho um fornecedor que ele vai ter acesso, por exemplo, a dados pessoais. Claro. Né? Então, e aqui, independente de ser dados pessoais, teve vazamento de informação, uma informação confidencial, sendo dado pessoal ou não, gerou dano a alguém, vai gerar responsabilidade para a empresa. Então, não, volto a dizer, não são apenas dados pessoais, a preocupação vai muito mais além, né? Então, essa adequação de documentos também é muito importante. Acho que não era uma pergunta planejada, mas você trouxe o assunto. Eu queria até uma dúvida que alguns colegas têm e eu tenho em algumas situações. Um vazamento de dados, por exemplo, quando ele ocorre por um motivo, por uma motivação, por algum meio ilegal. Alguém entrou no sistema da empresa, burlou o sistema da empresa de segurança e conseguiu acessar aqueles documentos e distribuir esses documentos publicamente na internet. Até que ponto a justiça pode fazer uso desses documentos para responsabilizar os executivos e eventuais diretores daquela empresa pelas ações que ali estão descritas e ali estão expostas, se essa prova foi obtida de uma maneira ilícita? Na verdade, a prova que tem que ser feita é do vazamento da informação. Né? Então, eu não vejo como uma prova ilícita. Ilícito, eu não sei se eu entendi direito essa questão, mas eu vejo que o ilícito seria se eu invadir o seu sistema para usar um eventual processo. Aí sim seria uma prova ilícita. Tá? Mas houve uma invasão. Essa informação vazou, essa informação tornou-se pública. Então, eu vou usar essa informação num processo judicial. Eu não obtive ela de forma ilícita, ela foi divulgada. Né? Então, ou seja,
existem outras repercussões que podem acontecer, outras repercussões. além de indenizações. Exatamente. Aí tem a questão, a própria reputação da instituição, em relação à responsabilidade ali do gestor, eu não estou falando de proteção de dados pessoais, estou falando especificamente de todo quanto é tipo de informação, incidente que gere aí um dano à empresa. Então, se houve realmente negligência do gestor, pode eventualmente sim acarretar uma responsabilidade a ele, né? Ele tinha que ter se preocupado com isso e não fez, ele tinha que ou ele tomou a decisão. Um exemplo muito típico em relação à responsabilidade do gestor é software pirata. Entendeu? Empresas que têm software pirata, né? Quando a gente fala em compliance, aliás, isso também faz parte, com né? certeza. Atender a legislação, ter software pirata, você não está em compliance. Mas o gestor que autoriza, né? Então, ele foi conivente. Então, existe uma tendência da responsabilização, inclusive criminal, tá? Pessoa física e na pessoa do gestor. E a outra situação ele não se preocupou, né? O gestor que fala, não quero nem saber se aqui tem software pirata ou não toma nenhuma medida. Ele tem que mostrar que ele fez o que estava ao seu alcance. Eventualmente alguém ligou escondido, não exime a responsabilidade civil da empresa, né? Mas ele tem que demonstrar que ele agiu de boa fé. Legal. E aí, passando também para outra ação interna da empresa, que seria fazer o outsourcing, terceirizar eventuais controles de compliance que são necessários para a sua atividade. Então, vamos imaginar uma empresa que faz terminais de venda de maquininhas que são utilizadas por taxistas, por comerciantes autônomos, profissionais autônomos, lojas, varejo e tudo mais. Existem algumas regulamentações que essa empresa precisa cumprir. E até que ponto ela pode cumprir isso de maneira externa, como isso pode beneficiar, se ela tem um fornecedor que já tem um processo, já tem uma tecnologia desenvolvida para isso. Existe algum risco para a empresa terceirizar isso, ou é algo tranquilo de se fazer e pode até tornar o processo inteiro mais eficiente para a própria empresa? Do meu ponto de vista, eu acho que pode sim tornar o processo mais eficiente. Mas existe, vou falar mais uma vez em premissas, né? Existe uma premissa claro. Que quem contrata mal paga duas vezes, né? O segredo aqui é saber quem, né? Ou qual tecnologia, quem você vai contratar, na verdade, né? Qual empresa, qual terceirizado você vai contratar. Se realmente aquele serviço oferecido ou aquele produto é eficiente e seguro. Exatamente. Porque tem a questão de segurança. Eu não me eximo de responsabilidade ao contratar um terceiro. A responsabilidade continua sendo minha, só que eu tenho mais uma empresa, tenho mais alguém envolvido. Acho que a segurança é sempre uma palavra-chave quando nós estamos pensando em compliance, discutindo compliance. Ela acaba sendo a linha de frente, né? Linha de frente. Mas sem uma política de segurança de informação forte, sem uma área de segurança forte, o compliance ele pode ser derrubado a qualquer momento. Então, vale a pena sempre focar também em segurança quando se tratando e se preocupando com compliance, não deixar de lado a segurança da informação. Com certeza é algo muito importante. E aí, acho que uma pergunta que a gente recebe muito, talvez esteja no âmbito do assunto de compliance, seriam, por exemplo, a própria, mais especificamente, lavagem de dinheiro, KYC, que é o compliance que você tem com seus clientes. Agora, muitas empresas têm KYS, que é o compliance que você tem com seus fornecedores. É sempre melhor se resguardar o máximo possível, pedir as informações, todas as informações possíveis, ou você entende que é melhor pedir as informações mais estratégicas? Até que ponto pedir informação demais pode ser prejudicial, do ponto de vista de compliance digital, e de que forma isso pode ser feito de uma maneira mais estratégica, para que a empresa mitigue o seu risco, mas não abra mão de potenciais clientes, de potenciais fornecedores, por preocupações que às vezes não estão alinhadas com, na verdade, o business da empresa. Eu acho que quanto mais, obviamente, que do ponto de vista de negócios, quanto mais informações, melhor, né? Aí, por isso que entra esse planejamento.
entra toda essa questão de análise e um eventual não, e na verdade um plano de ação das empresas, né? Porque eu tenho que verificar realmente quais as informações são benéficas para mim e como legitimar a coleta dessas informações. A lei não diz que eu não vou poder coletar em hipótese alguma, né? Eu posso buscar uma saída, ainda que essa saída seja o consentimento do titular dos dados. Então, traçar essa estratégia que faz a diferença. Fica muito difícil dizer, a empresa deve coletar a maior quantidade de dados. Esse estudo tem que ser feito, né? Qual é o negócio da empresa, para que esses dados, em que esses dados podem ajudar. Porque também não adianta, porque a empresa vai se preocupar em coletar algum dado que para ela não serve de nada. Uma preocupação a mais, até porque a LGPD, eu preciso, dependendo do caso, eu vou precisar de consentimento para cada finalidade, né? Se ela não faz parte já do objeto daquela contratação, eu vou precisar do consentimento para cada finalidade. Então, realmente fazer esse levantamento, é um estudo aprofundado do negócio, da estratégia, dos objetivos, para saber se é melhor ou não. Perfeito. Isa, a gente tem perguntas? Sim, a gente tem 3 perguntas legais. Então, a pergunta da Cleonice. Uma empresa que está começando o programa de compliance, qual a prioridade em termos de controle? Qual deveria ser a prioridade? Olha, prioridade é que eu sou muito no lado de cultura, né? Então, eu vejo como controle também esse lado de trabalhar pessoas, tá? Então, não sei se é nesse ponto de vista que a Cleonice pensou, João, se você também quer contribuir, mas eu vejo por esse lado. Eu acho que é a cultura no sentido também de ter um mindset de que isso é uma coisa real. Volta e meia a gente ouve falar de empresas que começam nem sabem que imposto paga, nem paga imposto, não lê contrato, porque essas são obrigações acessórias. E o compliance muitas vezes é deixado de lado como uma preocupação acessória, quando na verdade ele deveria ser central. Das empresas cada vez mais ele deveria ser central. Agora, com esse movimento de regulamentação de ambientes digitais, ambientes virtuais, dados, eu imagino que vão surgir novas regulamentações e se as empresas não estiverem muito afinadas com o que está acontecendo e sendo discutido e aplicado, a possibilidade de uma multa e de um prejuízo real, possivelmente levando a empresa a quebrar, é muito factível. Acho que uma das questões importantes também é estabelecer os processos, né? Claro. É essencial. Então, a partir do momento que eu sei o que eu preciso fazer, é deixar isso muito claro e formalizado. Exatamente. E se tiver uma empresa que faça isso de uma maneira digital e fácil, só entrar em contato. Aí tem 2 perguntas de LGPD. Uma do Eduardo, que é: o encarregado de proteção de dados tem responsabilidade civil ou penal? E aí a segunda pergunta do Rodrigo sobre a LGPD é: o vazamento de dados pode afetar o patrimônio dos sócios ou administradores da empresa? Vamos lá. Então, a primeira, em relação à responsabilidade do encarregado. Eu vejo como, a princípio, não há responsabilidade específica dele. Quem responde é a empresa, mas volto a dizer, a mesma premissa que eu falei do gestor, se acontecer alguma coisa por negligência, o que ele deu causa, né, porque deu causa no sentido, não é porque foi uma gestão de risco ali, porque, obviamente, o papel de quem toma a decisão envolve. Nós temos 2 cenários, vamos por esse aqui. Por isso que quando a gente fala em comitê, mesmo o papel do encarregado, o que eu aconselho, né? A gente fala muito em comitê de segurança da informação. Então, proteção de dados pessoais, o encarregado, por exemplo, ele tem que ser membro desse comitê de segurança da informação. E quanto menos for uma decisão isolada, então o encarregado sozinho tomou aquela decisão, não, eu vejo que tem que ser uma decisão em conjunto, porque acaba sendo uma responsabilidade da empresa. E aí, no meu ponto de vista, a responsabilidade da pessoa física pode acontecer sim, seja o gestor, seja o encarregado, em que situações? Se ele realmente deu causa, se ele agir com dolo ou um eventual, dolo eventual, né? Ele sabia do risco
e mesmo assim ele deixou que acontecesse. Então são questões específicas, tá? Não precisa ter medo de ser encarregado. O problema de ser encarregado é outro, que as pessoas estão aí preocupadas porque vai ficar com o nome no site, ele vai assumir o papel para a sociedade, ele vai fazer mediação em relação à autoridade nacional. Se tiver reclamação de algum titular, ele tem que poder entrar em contato, tem que ter os contatos do encarregado e tudo mais. Então tem um outro cenário aí. A responsabilidade é como de qualquer outro profissional. Eu acho que eu concordo totalmente com você. Sendo encarregado ou não, se você tem alguma conduta que é de alguma maneira que existe negligência, pode se verificar o dolo, você tem que estar preocupado de qualquer jeito. Mas não esteja preocupado de assumir o papel de encarregado simples e exclusivamente por causa disso. Eu acho que se o encarregado tiver uma conduta ética, tiver uma conduta de acordo com o que se espera do ponto de vista legal, do ponto de vista de compliance, mesmo que haja um vazamento, mesmo que haja algum evento que prejudique a proteção dos dados, não será encarregado na pessoa física diretamente responsável. Exatamente. E acho que a gente tinha a segunda pergunta, Isa, eu esqueci agora qual que é, do Rodrigo. Se o vazamento de dados pode vir a afetar o patrimônio dos sócios ou administradores da empresa. Tem a multa, né, que se aplica. Então, a multa não se aplica aos sócios, né? A multa se aplica à empresa. Aí entra o direito empresarial como sempre acontece. Ele não vai direto nos bens dos sócios, né? Tem que ter a desconstituição da pessoa jurídica. Desconsideração, exato. Da pessoa jurídica. Então, o caminho é o mesmo. Que também envolve a verificação de fraude, a verificação de confusão patrimonial. Exato, ou seja, acho que é muito na linha do que a gente respondeu a pergunta. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, provavelmente isso vai te prejudicar. Mas se tudo estiver de acordo, mesmo que a multa seja aplicada, essa multa não vai se estender ao patrimônio dos sócios. No ponto de multa, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que isso ainda vai ser definido pela NPD como que o evento, como está disposto na lei, vai ser aplicado, vai ser interpretado, se é um vazamento, vários, ainda é muito confuso. Eu acho que nessa questão se é um ou vários já está muito claro, né? Porque a lei fala por evento, acho que é evento, a palavra que usa. Por evento. O evento, a questão ele pode ser entendido pela não conformidade, então se foi detectado, eu não lembro se a palavra exatamente é evento, né? Então, o evento pode ser a não conformidade, então foi detectado, houve uma denúncia, um questionamento, aí ocorreu uma auditoria, nós não sabemos ainda como será o processo administrativo, provavelmente tem que ter um processo administrativo, até a defesa e tudo mais, mas aí teve a aplicação da multa pelo não compliance, né? Pela não conformidade. E você pode ter um evento que foi um incidente. Né? Então, ele tem essa questão, o não compliance e o incidente. Então, eu acho que isso a gente ainda vai ter um direcionamento. Com certeza. E estar compliant é a parte mais fácil. Né? Então, só envidar os melhores esforços, ter a cultura, tem que fortalecer a cultura de compliance. Acho que essa é talvez a mensagem mais importante, seja a sua empresa uma empresa digital ou não, isso é muito importante, mas mesmo as empresas digitais sempre se questionarem sobre aquilo que está acontecendo, como a empresa está tratando dados. Buscar todas as regulamentações que se aplicam, né? E só lembrando que estar em compliance, né? Às vezes algumas pessoas confundem que acham que o simples fato de eu ter um regulamento interno, a lei determina que eu faça isso, então eu tenho um regulamento interno que diz que tem que fazer isso. Só isso não é estar em compliance, tá? Estar em compliance é a efetividade disso. As ações têm que estar em compliance. O que eu pratico aqui dentro tem que ser de acordo com a lei. Exatamente. Bom, Cristina, eu queria agradecer a sua presença, agradecer o tempo. Acho que foi muito interessante poder discutir isso para o pessoal que está assistindo. São questões técnicas, mas que
conversando de uma maneira mais tranquila, é fácil de entender. Fácil, E acho que a mensagem, agora no final das contas, ficou muito, muito objetiva, né? Focar em cultura, focar nas ações da empresa, e ter certeza de que, antes de qualquer coisa, você se questiona se aquilo está certo ou não, e não imaginar que uma lei não vai pegar. Porque se a lei, por favor. eventualmente a lei vai te pegar. Então, Exatamente, gostei. de novo, agradecer a sua presença. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço estar aqui com vocês, foi um prazer. E a minha mensagem final é que fiquem atentos, né? Falando na LGPD especificamente, lembrando que já estamos aí no prazo de adequação, né? De início, nós tínhamos até, se eu não me engano, fevereiro de 2020 e agora estendeu-se para agosto de 2020. Mas não se deixem enganar, tá bom? Porque o tempo parece estar longe, mas o tempo não é tão longo assim para fazer a lição de casa. Exatamente. Bom, de novo agradecer a participação de todo mundo, espero que tenha sido proveitoso. Quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato no nosso site, pode baixar os nossos e-books sobre compliance, sobre LGPD, e a gente vai estar respondendo para vocês assim que possível e em maiores detalhes. Até a próxima e obrigado, pessoal.